A graça e a paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço para você abrir sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3, nos versículos 22 e 23. Aqui diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Você já teve a sensação de que precisava começar tudo de novo? Talvez um casamento tenha sido abalado, talvez um sonho tenha sido interrompido. Talvez você tenha tomado uma decisão da qual se arrepende profundamente. Ou ainda, talvez, o maior peso que você carrega não vem aí das circunstâncias, mas da culpa. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro elas vivem dizendo a si mesmas: eu estraguei tudo, eu não tenho mais jeito, Deus deve estar cansado de mim. Ou até mesmo podem dizer ou pensar: eu já falhei tantas vezes que nem sei se vale a pena tentar outra vez. Se esse pensamento ou algum desses pensamentos já passou pela sua mente, quero que você saiba de uma coisa antes mesmo de continuarmos essa mensagem. Deus, Ele é especialista em recomeço. Enquanto o mundo costuma colocar um ponto final na história das pessoas, Deus escreve novos capítulos, novos recomeços. Enquanto as pessoas olham para o seu passado, Deus olha para aquilo que Ele pode fazer no seu futuro. E essa é uma das verdades mais lindas do Evangelho. Nós servimos a um Deus que não apenas perdoa os pecados, Ele restaura vidas, Ele cura corações, Ele transforma histórias e Ele faz nascer esperança, onde parecia existir apenas a derrota e o fim. Hoje nós vamos descobrir que a força para recomeçar não está na nossa capacidade, nem na nossa força de vontade. A força para recomeçar está na graça, está no favor imerecido de Deus. E quando entendemos isso, deixamos de viver presos ao passado para caminhar confiando no amor do Pai. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra sempre chega ao nosso coração no momento certo. Talvez existam pessoas assistindo este vídeo que perderam a esperança. Talvez existam pessoas que acreditem que erraram tanto que já não merecem um novo começo. Mas hoje nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergarmos a grandeza da Tua graça. Que essa mensagem cure as feridas da alma, que ela fortaleça quem está cansado e que ela levante quem caiu. E que todos nós compreendamos que em Cristo sempre existe esperança para um novo começo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Todos nós, sem exceção, com certeza, já precisamos recomeçar. Existe algo que todos os seres humanos têm em comum. Todos nós falhamos. Ninguém acerta o tempo todo. Todos nós já dissemos palavras das quais nós nos arrependemos. Já tomamos decisões erradas, já machucamos pessoas, já fomos machucados, já começamos projetos que não deram certo, já fizemos planos que nunca aconteceram. A vida é feita de momentos em que precisamos levantar novamente. O problema não é cair, o problema é acreditar que Deus não quer nos levantar. E é exatamente aí que a graça entra. O que é a graça? Muitas pessoas pensam que a graça é apenas
o perdão dos pecados. Mas a graça, ela é muito maior do que isso. Pensa numa criança que está aprendendo a andar. Ela dá 2 passos, tropeça e cai. O pai não olha para ela e diz: você caiu, não quero mais você como filho. Não, mas o pai corre até ela e a levanta, limpa os machucados, sorri para ela e diz: vamos tentar outra vez. É claro que nenhuma comparação humana consegue mostrar completamente o amor de Deus, mas essa imagem nos ajuda a entender uma verdade importante. A graça não ignora a queda. Ela oferece a mão para levantar quem caiu. Foi exatamente isso que Deus fez conosco em Jesus. Nós não conseguimos chegar até Deus, então Deus veio até nós. Jesus viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou para nos dar uma nova vida, a vida eterna. Amém? Por isso, o nosso recomeço não depende do nosso desempenho, da nossa força. Depende daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Pedro foi um homem que pensou que sua história havia acabado. Um dos exemplos mais bonitos da Bíblia é a história do apóstolo Pedro. Pedro amava Jesus, mas na noite da prisão de Cristo aconteceu algo que ele jamais imaginou. Diante do medo, das circunstâncias, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes. Imagina a sua dor daquele momento. Pedro havia prometido fidelidade e agora estava tomado pela culpa. Talvez ele tenha pensado: acabou, não sou digno, Jesus nunca mais vai confiar em mim. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Talvez tenha prometido mudar, prometido vencer um pecado, prometido reconstruir um relacionamento e falhou novamente. E a culpa então começa a dizer: não existe mais esperança para você. Mas a culpa, ela nunca tem a palavra final. Presta bastante atenção nisso. A culpa jamais tem a palavra final. Depois da ressurreição, Jesus não foi procurar Pedro para condená-lo, mas ele foi procurar Pedro para restaurá-lo. Às margens do mar da Galileia, Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Não porque quisesse humilhá-lo, mas porque queria restaurar o seu coração. E depois de perguntar, ele declarou: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Que cena mais maravilhosa, né? Pedro negou Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Isso não significa que negar Jesus fosse algo sem importância. Foi um pecado sério e Pedro chorou amargamente pelo que fez. Contudo, o arrependimento abriu espaço para a restauração e a graça de Deus triunfou sobre o fracasso. Essa é a esperança do Evangelho. Quando há arrependimento sincero, a graça não apenas perdoa, mas ela restaura e capacita para continuar caminhando. E conosco não é diferente. Talvez você esteja vivendo um momento que tudo parece perdido. Pode ser no casamento, pode ser na sua família, no trabalho, na vida financeira, pode ser inclusive na sua saúde ou na sua caminhada com Deus, no seu ministério. Você olha para trás e pensa: se eu pudesse voltar no tempo, mas Deus não nos chama para viver presos ao si, Ele nos chama para confiar nele hoje. A graça não apaga as consequências naturais de todas as escolhas, mas muda a nossa posição diante de Deus e nos dá forças para enfrentar o presente com esperança. O Senhor jamais desperdiça uma vida rendida a Ele. Aquilo que parece o fim pode se tornar o começo de uma história completamente nova. É por isso que Jeremias escreveu:
As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Perceba isso. Ele não disse que se renova uma vez por ano, ou nem uma vez na vida, mas que elas se renovam a cada manhã. Isso significa que quando você acorda, Deus já preparou misericórdia para aquele dia, já preparou graça para aquele dia, já preparou força para aquele dia. Você não precisa carregar sozinho o peso do ontem. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece a minha história. Realmente você tem razão, eu não conheço, mas Deus, Ele conhece a sua história. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece as lágrimas que ninguém jamais viu. Ele conhece as noites em que você não conseguiu dormir. Ele conhece as orações que ficaram presas na sua garganta. Ele conhece o medo de tentar novamente e fracassar outra vez. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a graça de Deus não depende do tamanho da nossa força. Amém? Ela depende apenas da fidelidade dele, de Jesus. Nós vivemos em uma cultura que diz: seja forte, não demonstre fraqueza, você consegue sozinho. Mas o Evangelho diz algo completamente diferente. Ele diz que Deus não espera que você seja suficiente. Ele quer que você confie naquele que é suficiente. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Perceba que Deus não disse: quando você ficar forte, eu vou usá-lo. Não, ele não disse isso. Mas ele disse que o seu poder se manifesta justamente quando reconhecemos que precisamos dele. A graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã. A graça é o combustível da caminhada, recomeçando todos os dias. Talvez você precise recomeçar a sua vida com Deus. Você sofreu espiritualmente, você tenha parado de orar, você perdeu a alegria de ler a Bíblia. Hoje pode ser o dia de voltar para perto do Senhor. Talvez você precise recomeçar dentro da sua casa. Quem sabe uma conversa sincera possa restaurar um relacionamento quebrado. Talvez seja o momento de pedir perdão ou de liberar perdão. Talvez você precise recomeçar consigo mesmo. Há pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas ainda não conseguiram aceitar esse perdão no próprio coração. Vivem revivendo erros antigos, carregam culpas que Cristo já levou sobre a cruz. Mas quando Deus perdoa, Ele nos chama a caminhar em novidade de vida. Não para fingirmos que o passado nunca existiu, mas para que Ele não determine o nosso futuro. O maior recomeço da história, o maior recomeço da humanidade aconteceu em uma cruz, quando tudo parecia terminado, quando os discípulos pensaram que a esperança havia morrido, quando o túmulo foi fechado, Deus estava preparando o maior recomeço da história. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! A ressurreição é a prova de que Deus transforma finais em novos começos. Por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto houver Cristo, há esperança. Enquanto houver vida, há oportunidade de voltar para Deus. Talvez as pessoas tenham desistido de você. Talvez você tenha desistido de si mesmo. Mas Deus continua chamando você pelo nome. E hoje Ele continua dizendo para você: venha para mim,
Confie em mim. Amém? Talvez, meu irmão, minha irmã, ao iniciar esse vídeo, você tenha pensado que sua história estava chegando ao fim. Agora eu quero que você saia com outra certeza. Seu passado não é maior que a graça de Deus. Seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus. A sua fraqueza não é maior do que o poder do Espírito Santo. A cruz continua anunciando que existe perdão. A cruz continua anunciando que existe esperança. A cruz continua anunciando que existe um novo começo. A força para recomeçar não nasce da nossa determinação, mas ela nasce da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Talvez você nunca tenha entregado sua vida a Jesus, ou talvez você tenha se afastado e hoje deseja voltar. Então saiba que Cristo continua de braços abertos e a Bíblia declara que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e oferece gratuitamente a salvação a todo aquele que crê. Essa salvação não é conquistada por boas obras, ela é recebida pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você deseja confiar em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, faça essa oração comigo. Ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Creio que Tu morrestes na cruz pelos meus pecados e ressuscitastes para me dar uma nova vida. Recebo pela fé o Teu perdão e a Tua salvação. Senhor Jesus, eu entrego meu coração em Tuas mãos. Eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Ensina-me a viver pela Tua graça e confiar no Teu amor. Obrigado, porque em Ti sempre existe um novo começo. Em Teu nome, amém. Aleluia. Se você fez essa oração, a partir desse momento, você é filho amado do Senhor, co-herdeiro em Cristo. Então, se você deseja continuar essa caminhada, procura uma igreja que prega o Evangelho da Graça, que fala do amor de Cristo. Procura uma célula na sua cidade e comece a se envolver com as coisas do reino, com a palavra do Senhor, a estudar, a aprender mais e a buscar as revelações do Senhor. Amém? Pai amado, obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque nunca somos definidos pelos nossos fracassos, mas pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Pai amado, fortalece aquele que está cansado, levanta quem caiu, cura quem está doente e ferido e renova a esperança de quem pensa que tudo terminou. Que possamos viver confiando na Tua graça, caminhando em fé e lembrando todos os dias que o Senhor continua escrevendo novas histórias. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem falou ao seu coração, dá uma pausa e escreve nos comentários: hoje eu escolho recomeçar pela graça. Amém? Dá uma pausa e escreve lá: hoje eu escolho recomeçar pela graça. Aleluia. Se esse devocional abençoou a sua vida, deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam de ouvir uma mensagem de amor e de esperança. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Nunca subestime o poder de um compartilhamento. Deus pode usar um simples clique para alcançar alguém que está prestes a desistir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor
do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. E até o próximo vídeo.